Então, refletimos sobre Maria Madalena no dia de hoje e aproveitando esse tema, a intercessão dela, a gente quer refletir sobre as discípulas de Jesus, né? Jesus primeiro foi, nesse aspecto, também revolucionário, porque revolucionário é uma maneira muito pobre, né, de citar, mas dizer que ele trouxe da revelação de Deus o que deveria ser realmente, né? Porque ele se relacionava com as mulheres com muita tranquilidade, né? E as mulheres tinham um protagonismo também na dinâmica do reino, do seu reino, que também era bonito. Bom, basta dizer que, para começar, com um argumento já cabal, assim, que já mostra a coisa totalmente, né? Ele escolheu ser filho de mulher, né? Deus poderia ter escolhido vir de qualquer jeito, vir das nuvens, aparecer de uma vez, ninguém sabe de onde ele veio. Mas ele quis escolher uma mãe, e uma mãe que não só ele passou por ela, foi ótimo, obrigado aí, pelo seu ventre, agora eu vou para a minha missão, né? Não. Nossa Senhora se torna a discípula principal de Jesus, a quem nós devemos uma hiperdulia, ou seja, uma superveneração, porque pelo sim dela foi que o verbo de Deus se fez carne. Um sim que não era automático e nem já óbvio, né? Mas, como a gente já refletiu aqui outras vezes, a graça pressupõe a natureza. Deus, para agir, precisa da adesão do homem. Da mesma forma que, por Eva, a primeira mulher, né, na sua adesão entrou o pecado, pela nova Eva, como é chamada Nossa Senhora também na teologia, entra o novo Adão, o homem recriado e recriador e salvador. Nossa Senhora, portanto, não vai ser simplesmente um ventre emprestado para Nosso Senhor nascer. Ela vai ser a mãe de Deus. Em Jesus estava reunida a natureza humana e a natureza divina em uma pessoa. Portanto, até a igreja, para afirmar que Jesus era uma só pessoa e em uma só pessoa estavam as duas naturezas, eles aplicam a Nossa Senhora esse título de Mãe de Deus, porque ser mãe do homem Jesus era ser mãe também do Verbo encarnado, do Filho de Deus. E essa primeira e grande discípula, ela vai ser importante, por exemplo, no momento da intercessão das bodas de Caná, e tão importante que Jesus mostra naquela passagem que aquela intercessão como que antecipa as manifestações, os sinais milagrosos de Jesus. Então aquela intercessão foi importantíssima na dinâmica do ministério de Jesus. Ele mostra, Nosso Senhor quase que mostra explicitamente como foi aquela intercessão que gerou aquele milagre, porque ele diz, ainda não é chegada a minha hora. E qual é a resposta de Nossa Senhora? Deixa tudo nas mãos dele, fazei tudo o que ele vos disser. Não tem um Deus que não se renda a uma intercessão tão pura. Aquele matrimônio que não era só um matrimônio, um dos matrimônios que estava ali acontecendo naquela cidade. Não, é um matrimônio simbólico, né, também, que mostra que Jesus começa o seu ministério pelo desposar a humanidade. Veio para desposar a humanidade com vinho novo, e por isso quer odres novos. Nossa Senhora, essa discípula primeira, o acompanhou até o Calvário, né? E depois, mãe da igreja, tendo recebido João como discípulo amado e assim sendo mãe de todos os discípulos, ela vai estar em Pentecostes como mestra da oração, para indicar aos discípulos o que era ser todo tomado, como ela foi toda tomada pelo Espírito Santo de Deus, pela Ruá de Deus, que recria todas as coisas. Então, Nossa Senhora, a primeira e grande discípula do Senhor, a sua mãe. Então,
já aí bastava para a gente dizer o quanto Deus valorizou o ser mulher, né? Ele simplesmente a elegeu como rainha do céu e da terra, né? Não existe importância maior do que essa dentre os discípulos. Só que aqui a gente não vai ficar exatamente caindo nesse erro que às vezes as pessoas ficam querendo cometer, né? Que é esse ser mais. Quem é que é mais importante? Esse ou aquele? E essa função é mais importante que a outra? Por quê? Não sei o quê. Esse ambiente aí de querer ser mais, ele é completamente antievangélico, né? E a gente precisa cortar logo pela raiz e dizer aqui nós não vamos explicar a importância da mulher concorrendo com a importância do homem, não. De jeito nenhum, né? Isso já é errado na base, já precisa ser cortado o mal pela raiz, né? Aqui, para a gente falar da importância da mulher, né, a gente precisa se distanciar um pouco da mentalidade mundana de hoje, né, que parte exatamente da concorrência entre o homem e a mulher, né? Jesus, e aqui eu queria falar um pouco sobre essa concorrência entre o homem e a mulher. Jesus, quando ele queria partir assim de um lugar da revelação de Deus que era muito seguro e que era um argumento indubitável, ele voltava lá para a criação, né, lá para o Gênesis. Mas no princípio não era assim. Essa frase a gente já ouviu Jesus falar várias vezes, sim ou não? Né? Mas no princípio não era assim. Quando ele foi, por exemplo, superar a lei mosaica que dava o divórcio, ele exatamente volta lá no Gênesis, né, e diz, não, mas no princípio não era assim. Moisés recomendou esta lei do divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas lá no princípio se dizia, eles se unirão e serão uma só carne. Então esse voltar até o Gênesis, né, voltar ao princípio da criação, é um lugar teológico fundamental que nos dá muita segurança, porque era o principal argumento teológico de Jesus. E aí, a gente voltando lá no princípio, vai ficar nesse negócio de homem mais, mulher menos, ou mulher mais, homem menos, essa disputa, né? Sim e não. Vocês pensavam que eu ia dizer que não, né? Sim e não. Vamos lá entender. Quando Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, ele não criou o mais importante, depois a menos importante, né? Ele criou o homem e viu que ele estava incompleto. Ele viu que não tinha ninguém que lhe estivesse à altura. Não era suficiente para o homem cuidar simplesmente da criação. Ele precisava de uma experiência de amor complementar para assim, de verdade, ser semelhante a Deus. Deus é amor e o homem foi feito para amar também. Bom, assim ele cria a mulher semelhante ao homem, tirando inclusive da sua costela, né? Como diz lá no Gênesis. Ele tira dele mesmo, né? Ou seja, é uma outra Adão, né? O mais correto seria traduzir assim, né? Não Adão e Eva, ou homem e mulher, mas tipo assim, Adão e Adama, né? Porque na língua hebraica é Ish para o homem e Ishá para a mulher. Ou seja, são palavras bem semelhantes, um junto com o outro, né? Ish e Aishá, né? Ou seja, e quando Deus resolve criar, ele diz, é preciso criar alguém, a tradução literal seria, alguém que lhe esteja face a face, ou seja, em par de igualdade em termos de dignidade, mas que, claro, seja diferente dele, porque aqui é que está o segredo, gente. O diferente não é obrigado a ser mais nem menos.
O diferente criado para ser complementar. Essa característicazinha de mentalidade até filosófica, vamos dizer assim, né? O diferente me complementa, que está claro no Evangelho, né? Como São Paulo, que fala do corpo e dos vários membros, né? Vai acabar com essa disputa de quem é que é mais, de quem é que é menos, né? Isso aqui a gente está falando do homem e da mulher, mas a gente poderia falar do patrão e do empregado, a gente poderia falar de tantas coisas, né? De tantas realidades complementares que um precisa do outro. Um precisa do outro e a gente precisa se complementar, né? Mas aí é claro que você pode torcer assim a boca, né? E dizer, muito bonito, padre, mas na verdade aqui o negócio é meio disputado mesmo, né? E é mesmo. E é mesmo, sabe por quê? Por causa do pecado. E no Gênesis também está a disputa. Essa disputa que você vê aí no dia a dia, né? Que na verdade é um tentando dominar o outro, tanto entre o homem e a mulher, quanto o patrão, o empregado, quanto, né, sei lá, um vizinho com o outro, quem é que manda. E aí vai na família, quem é que quer dominar, enfim. Isso daí é fruto do pecado. E está escrito também lá em Gênesis. Vamos ler aqui Gênesis 3,16. Disse também à mulher, né, aqui é depois do pecado, Deus vai falar para o homem e para a mulher as consequências do pecado, que não são consequências da criação, atenção. Não foi o que Deus planejou, mas o homem resolveu ficar sem Deus, experimentar e se sujar com o mal, então a consequência é essa daqui. Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores. Aí atenção, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. De onde é que vem então o espírito de dominação? Que aqui Deus falou em relação à mulher, mas podia muito bem também virar o jogo e dizer também em relação ao homem, né? Também dá muito bem para dizer para o homem, os teus desejos te impelirão à tua esposa e tu estarás sob o seu domínio, porque também tem matrimônio em que a gente vê que a mulher fica dominando o marido, e tem matrimônio em que o homem fica querendo dominar a mulher, né? Então, atenção, o pecado impele a isso mesmo. Você não está vendo errado, não, né? Mas na nova criação, que veio por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho, Ele quer colocar todas as coisas no seu devido lugar, na forma complementar, como um motor de engrenagens, por exemplo, que é preciso, é muito mais bonita a figura do corpo, né, que São Paulo utiliza, mas vou utilizar essa, como um motor de engrenagens, né, que elas precisam estar bem encaixadas para o motor funcionar bem. Vamos voltar para a figura mais bonita, como um corpo, né, que o olho não pode dizer para o dedo, eu quero ser dedo, e o dedo fica dizendo, eu quero ser olho. Não, não dá, senão o corpo não vai ser corpo. Senão não vai funcionar bem. A sociedade, a diferença entre as pessoas, os dons que foram distribuídos foram para serem complementares. E vai ser o amor que vai substituir esse espírito de domínio. Esse espírito de domínio, a reconciliação, o perdão, o ser servo, o abaixar-se. Ser servo não é ser besta, né? Ser servo é amar gratuitamente, perdoar, ensinar também, corrigir também, né? Ser, no fundo, amar é ter uma agilidade relacional em que em tudo eu busco o bem de todos. É isso, não é ser besta, né? É ser um santo esperto, é buscar o bem do outro e o meu bem. Primeiro o bem do outro, e aí também isso vai constar como o meu bem, né? Então é muito importante, falando do papel da mulher, da gente colocar esse papel belíssimo, que nós ainda vamos aprofundar mais, né? Como um papel complementar, sinfônico, como numa orquestra, né? Cada instrumento tem a sua beleza. Nem mais, nem menos do que ninguém, né?
E aí a gente vai entendendo, meus irmãos, que nesse espírito de domínio, a gente poderia falar de vários domínios aqui, né, da dependência afetiva e do subjugamento, às vezes financeiro, que um dos cônjuges, por exemplo, pode ter mais poder financeiro que o outro e pode ficar tentando subjugar, né, da opressão relacional, enfim, tantas coisas, tantos domínios que podem surgir em um relacionamento que pode caminhar por caminhos errados, né? Mas nosso Senhor vem substituir esse domínio pelo domínio do amor. Mas aí, pelo domínio não, pelo amor. Mas eu me perdi um pouquinho aqui. Onde eu queria chegar? O domínio mundano que hoje em dia se expressa muito bem é o domínio do machismo e o domínio do feminismo. Nem o machismo expressam nada de bom e nem o feminismo expressa nada de bom. Porque todos dois são ismos, né? Esses ismos são exageros. O ser homem, o ser viril, tem um grande valor, mas não precisa de exagero. O ser mulher, o ser feminina, tem um grande valor, mas não precisa de exagero, né? É claro que historicamente a mulher, né, aqui a gente falando bem real, né, porque foi interessante que Jesus colocou esse domínio, o homem dominando a mulher mesmo, né? E foi isso que a mulher teve que vencer ao longo do tempo, ao longo da evolução da cultura humana, né? E é bem verdade que nós tivemos muitos tempos em que o dom feminino foi desprezado. Isso é bem real, né? Então, aquela sociedade em que a mulher não podia se expressar com uma manifestação também de governar, de dar a sua opinião, de exercer um cargo no governo, de mostrar o gênio feminino, como diz o Santo Padre, né? Esse olhar feminino que tem uma visão muito especial, mostrar isso como dom para toda a sociedade, isso é uma perca muito grande. Por muito tempo a sociedade perdeu esse dom, querendo relegar a mulher a uma segunda instância de importância, então tinha que ficar em casa, né? Não, a mulher não tem uma segunda voz dentro da família. Não, a mulher tem que obedecer o marido. Acabou-se isso, gente. A doutrina da igreja não diz isso, não, né? A doutrina da igreja diz que existe uma dupla submissão. Bonito isso, né? Quem serve procura se abaixar para dar espaço para o outro. Não é ser besta, repito, né? Mas deixa um pouco o outro respirar, ser quem ele é, dar espaço para o outro, né? Então, o que é que o feminismo, por que o feminismo é agressivo para com a mulher? Quer dizer que ajuda a mulher, mas é agressivo. O feminismo é agressivo porque nessa busca de tentar se impor, né, acima do que deveria, vamos dizer assim, as mulheres acabam agredindo o ser feminino. Então a mulher, para chegar num cargo alto na empresa, por exemplo, ela tem que se tornar quase um homem. Não, peraí, isso não é feminismo, né? Isso não aliás, isso é feminismo, né? Isso não é um bem para a mulher. Isso não é buscar que a mulher encontre o seu espaço. Isso é deturpar a mulher, né? É quando a gente vê, por exemplo, que a mulher tem que, e isso continua sendo um empecilho, e é preciso lutar mesmo contra isso, a mulher ganha menos porque ela pode ter filhos, então vai ter a licença maternidade. Isso é injusto, é uma falta total de visão do que é uma sociedade. Se a mulher vai dar essa contribuição maravilhosa da vida, então todo mundo tem que dar o suporte à mulher para dar essa grande contribuição, inclusive os patrões, né? Então é preciso conquistar ainda mais direitos pela mulher. Mas o que é que o feminismo às vezes faz?
fica falando de empoderamento feminino. Isso aqui eu quero abrir esse parêntese aqui, porque para mim isso aqui desculpa, mas com todo respeito para quem acredita nessas coisas, mas beira o ridículo. Aqui em Fortaleza está acontecendo uma coisa, não sei se tem nos outros estados, né? Está acontecendo uma coisa que está surgindo aí uns grupos de empoderamento feminino, sabe? É assim, desculpa, meio ridículo e é meio esotérico também, né? Porque o esoterismo, ele busca um nome bonito para poder ir se infiltrando nas famílias, né? Então, tem gente aí fazendo grupo de empoderamento feminino, todo baseado em doutrinas ocultas de religiões orientais, né? Então, a mulher não pode submeter ao homem, a mulher tem que mostrar poder, é o empoderamento feminino. Meu Deus, isso aí não tem nada mais humilhante para a mulher do que dizer para ela que ela tem que se empoderar, né, para poder se colocar na sociedade. Não, a mulher já é um dom. A mulher já é um dom. A mulher, ela já traz, se a gente quer usar essa palavra, eu não gosto muito dela, mas ela já traz um poder no ser dela, né? E eu troco a palavra poder pelo dom, né? Porque melhor do que ter poder é se dar aos outros e fazer os outros felizes, né? Porque quem tem poder e domina sobre os outros não vai ser feliz. Porque o homem e a mulher foram criados para amar. Então, esse empoderamento feminino deturpa a mulher. Quais são os dons da mulher? É aqui a gente volta. A gente volta para as discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar, por exemplo, Maria de Betânia, né? Maria de Betânia. É bem interessante esse episódio, viu? Bem interessante. Porque Marta, sua irmã, né? Vocês lembram, né, de Marta e Maria? Ah, Senhor, tu não te importas, diz Marta para Jesus. Quer que Maria não faça nada, eu estou aqui me acabando aqui na minha live, né? E lavo os pratos e cozinha e tal, para poder servir os teus discípulos, e Maria fica aí só escutando o Senhor. E Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Tu te preocupas com muitas coisas, Marta. Se você prestar bem atenção, Jesus disse, lugar de mulher não é só na cozinha. Ela também é minha discípula, né? Ela também quer aprender os caminhos da santidade. E o Senhor sabia que o discipulado feminino, a visão da mulher para com o Evangelho, tem uma contribuição muito única. Porque, gente, a mulher é a porta espiritual da humanidade. Porque por ela é que o Criador gera a vida, é dentro da mulher. Isso não é uma coisa só natural, isso é uma realidade espiritual. A maternidade é um dom também espiritual para a humanidade. É por isso que Maria é mãe da humanidade também. A partir dessa maternidade, né, é que a mulher tem essa visão feminina que consegue olhar por muito mais ângulos. A mulher tem uma tendencialmente, né, aqui nós não vamos absolutizar, nós estamos falando de tendência, né, mas tendencialmente a mulher tem uma visão muito mais analítica. E aí o homem fica para trás? Não, a contribuição do homem é diferente, não é menor. Vamos acabar com isso, gente. Isso aí é fruto do pecado. O homem é mais sintético. O homem procura simplificar para levar para a decisão. Então, o bom diálogo entre o homem e a mulher é aquele diálogo que abre a análise da mulher e o homem tenta pontuar e iluminar. Esse diálogo é muito belo, né? Eu sei que as mulheres gostam mais de dialogar sobre as relações do que os homens, né? Eu sei, mas é importante os homens também que se abrirem ao diálogo, porque eles têm uma contribuição também para dar nesse diálogo, né? Então essa diferença complementar que Jesus, por que Jesus elege discípulas naquela época? Os mestres da lei não tinham discípulas, eram só homens. Embora nas Sagradas Escrituras, já desde o Antigo Testamento,
as pessoas, nós temos grandes mulheres, né, que despontam na história da salvação, embora sejam menos do que os homens, a cultura da época também, né, e o que nós já ouvimos demonstra. Então, já tinha, mas nenhum dos mestres da lei tinha discípulas, né? Eram só os homens. Jesus vai ter as suas discípulas porque ele sabe que o corpo da igreja que nascerá precisará profundamente da presença do gênio feminino, inclusive na dimensão de governo da igreja. E o Papa Francisco tem buscado deixar isso mais claro, né? Aí tem gente que já fica assim, eita, o padre daqui a pouco vai dizer que mulher tem que ser padre. Não, seria um absurdo. Seria um absurdo e seria contrariar a complementariedade. E aliás, eu como padre, quando me dizem, porque você é quem fica mandando na igreja, porque o padre é quem manda, eu me sinto simplesmente ofendido. Porque o meu ministério não é para mandar. O meu ministério é para servir. É para mim me abaixar e fazer dos outros os meus patrões, né? Ou seja, os necessitados. Eu estou a serviço dos necessitados. Quem é dentro da igreja que fica cutucando para as mulheres serem padres? Primeiro, não entenderam nada da diversidade do corpo da igreja, dos ministérios inúmeros que tem na igreja, né? Tinha um seminarista que era bem engraçado assim, né? Na hora que começava essa discussão, ele dizia, eu estou revoltado, eu quero protestar. Agora eu também quero ter um filho nas minhas entranhas. Não é possível, que Deus injusto é esse que não fez eu ter um filho nas minhas entranhas? Fazia isso para se rebelar, vamos dizer assim, né? Fazia isso para se rebelar. E mostrar que é absurdo a gente ficar querendo copiar o papel um do outro. Que Jesus tenha instituído o ministério apostólico sacerdotal para os homens não desvaloriza em nada as mulheres, porque eu sinto muito, mas nenhum homem pôde ser a mãe de Deus. Nenhum homem pôde ser a principal discípula, né? E aliás, ser padre, não pense que é brincadeira não, é difícil, né? É suado o negócio, tem nenhuma vantagem não. Não é para a gente ficar sentado no trono mandando não, é para suar a camisa e dar a vida pelos outros, né? Agora, claro, se em algum ambiente de igreja, se esquecer dessa dimensão da complementariedade, ficar na disputa de quem manda, aí é claro que as mulheres vão querer ser padre também, né? Porque se só manda o padre, não, aí não dá. Aí não dá. Na igreja nós somos um corpo, né? E todos devem contribuir com a dimensão de governo. Todos devem contribuir, né? E assim a gente vai se entender bem. Outra discípula que a gente poderia pegar, né? Outra discípula seria, que às vezes a gente confunde com Maria Madalena, com Maria de Betânia, né? Outra discípula é a pecadora, né? A pecadora que vai lavar os pés de Jesus, que ninguém nem sabe se é a mesma que ia ser apedrejada, viu? Tem uma confusão danada aí, né, entre essas mulheres aí, dentro da Bíblia. Nenhuma corresponde à outra exatamente, né? Pelo menos não é isso que o Evangelho descreve. A piedade popular já associou muito essas mulheres. Mas está lá a mulher que vai lavar os pés de Jesus, e com certeza se torna discípula dele. E chega lá o donozão da casa e diz, se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, ele já tinha expulsado essa mulher. E Jesus diz, eu cheguei aqui, e você não me lavou nem as mãos, nem me recebeu com a lavagem dos pés, que era natural que se recebesse quando se recebe uma pessoa importante, né? Mas essa mulher me lavou os pés com as suas lágrimas e os seus cabelos. Por isso, ela muito foi perdoada. As mulheres, a profecia dentro da igreja do muito amar, do coração feminino de mãe, que sabe amar até as últimas consequências.
E se Maria não tivesse ali, com certeza os mistérios de Deus teriam ficado incompletos, porque foi depois que Ele nos deu a maternidade dela que Ele disse: tudo está consumado. Então, meus irmãos, não é verdade que a função da mulher na igreja é uma função de segunda importância. Nós já tivemos na história da igreja, é bem verdade que a gente precisa superar algumas mentalidades machistas, como também precisamos superar algumas visões feministas. Ou seja, temos que superar o pecado, temos que superar o que nos divide, temos que superar isso. Você que luta contra o pecado na igreja, continue lutando. O pecado não é bem-vindo. E se supera o pecado, eu vou dizer como, viu? Pela caridade, pelo amor, pela santidade, pela oração. Não é levantando bandeira. Isso aí não supera pecado, não converte ninguém, só gera mais briga, né? Mas é preciso evoluir, é claro, né? Mas eu queria dar um testemunho, né? Um testemunho é uma coisa muito simples, assim, de uma situação pontual. Mas, por exemplo, na comunidade, quando a gente vai fazer alguma dimensão de governo, alguma comissão, a gente tem sempre muita atenção para ter homens e mulheres. E mais, ainda temos muita atenção para que tenha os 3 estados de vida. Sacerdotes, para que tenhamos leigos celibatários e leigos casados, leigos e leigas. Porque ninguém tem a visão total das coisas, gente, nem o padre. Nem o padre, né? A gente precisa dos ângulos de visão diferentes para a gente chegar a um bom discernimento, né? Então, você que é mulher católica, você é chamada a esse protagonismo de Maria Madalena, que saiu para evangelizar, a autoridade de quem foi tocado e pode testemunhar e pode pregar, né? E pode ser catequista, e pode rezar pela cura das pessoas, e são tantos dons, e pode interceder. Meu Deus, a intercessão das mulheres é muito importante, porque vocês são portas espirituais da humanidade, né? Não é por acaso que nosso Senhor, depois de Ele ser o primeiro intercessor, porque é o Filho do Pai, vem a Virgem Maria, a única que é a primeira das criaturas, né? A primeira das criaturas é uma mulher, né? Como intercessora. Então, meus irmãos, acabemos com essa mentalidade de concorrência que existe, mas é fruto do pecado. Existe mesmo, né? Mas nós, como cristãos, nós não temos nem a bandeira do machismo, nem a bandeira do feminismo. Nós temos o anúncio humilde da complementariedade. Homem e mulher foram criados para viver assim, um complementando o outro, porque se tirar um, cai o outro, né? Tem uma coisa triste e tragicômica, né, que eu poderia partilhar. Às vezes chegam mulheres para mim e dizem: padre, não sei mais o que é que faça. Não tem mais homem que queira ser homem, né? E eu primeiro choro, mas depois me impressiona assim, meu Deus, que coisa impressionante que uma mulher venha dizer isso, né? Mas o que acontece? Se a mulher quer invadir o espaço do homem, e aqui não é espaço funcional, porque funções as mulheres podem ocupar muitas, né, que os homens fazem também. Aqui eu estou falando do espaço existencial, né, ou seja, a mulher quer ser o que o homem é, e o homem quer ser o que a mulher é. Aí, meu irmão, a sociedade entra na bandalheira que a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então, se você quer que os homens sejam homens viris, presentes,
tomem decisões que protejam, é função do homem proteger as mulheres, sejam cavalheiros, né? Então, você mulher, seja você, seja o que você é, e você vai suscitar nos homens, né, aquilo que os homens são. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas também até eu já cansei, tá bom? Deus abençoe, a gente se encontra, né, amanhã na missa, e vamos poder continuar refletindo. Depois, se for preciso, a gente continua mais esse tema. Um grande abraço, se você gostou, pode mandar para outras pessoas. Nós não estamos aqui atrás de audiência não, não precisa dar seu like, não precisa de nada disso não. Mas se você vê que vai servir para alguém, né, manda. Parece que era o minuto 57. Aí, assiste aí esse vídeo, bota aí no minuto 57 que tem uma boa reflexão sobre a importância da mulher. E que homem e mulher sejam um, vivam em unidade, como assim Deus criou todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.